Você tem o Castelo entre os seus biografados e teu Getúlio. E aí eu queria te ouvir a respeito, né? O Castelo, que era o militar legalista, inteligente, bem formado, seu conterrâneo. Meu conterrâneo. Que é a famosa frase, né, das vivandeiras que vão aos bivaques bulir com os granadeiros. Para quem não sabe, ele criticava aqueles que ficavam pregando o golpe de Estado. Exato. Que eram as vivandeiras, para quem não sabe, eram as mulheres que seguiam soldados romanos ali, levando víveres e algo mais, eventualmente, porque também ninguém é de ferro. As vivandeiras que vão aos bivaques, quer dizer, que vão aos acampamentos, né, dos soldados, aos quartéis, bulir com os granadeiros, com os soldados. Ele vai falar para a soldadesca, é aí, né? É a extrema-direita no Brasil pegando golpe. Exatamente. Que ele resistia. Aliás, com uma boa formação intelectual, inclusive. E depois liderou o golpe. Sim. E aí eu quero te ouvir, né? Liderou o golpe para que outro pior não liderasse, porque depois veio o pior. E durante, de fato, 2 ou 3 anos, as coisas eram ruins, mas também não eram tão ruins. Né? Elas ficaram muito ruins depois de 68. E o Getúlio, que eu tenho algumas pinimbas aí, não com você, mas com o Getúlio, né? Que é o nosso mais amado ditador, né? Porque, porra, ele foi um ditador. Sim, sim. Você falou hoje do Graciliano que você tinha lá. Sim. O Graciliano no Memórias do Cárcere, porra. Exato. A ditadura do Estado Novo, em muitos aspectos, foi muito pior do que a ditadura militar. Olga Benário. Né? Olga Benário, enfim. Mas a natureza da pergunta é a seguinte: a personagem tem de ser ambígua, né? Porque se for uma personagem chapada, não rende história, ou rende. Quer dizer assim, ou o cara tem contraste, como tinha o Castelo e o Getúlio muito mais, mas ou tem contraste ou não dá, né? Claro. Uma das coisas que porque senão você tem que se apaixonar um pouco também, porque você está escrevendo. Eu diria, por mais detestável eu não diria apaixonar, Reinaldo. Eu diria você ter um fascínio. Até por essas contradições do personagem. Quando me perguntam, eu faço muitas palestras, dou curso sobre escrita biográfica e sempre uma pergunta recorrente é: como é que se escolhe o biografado? Isso. E a minha resposta é simples, ou seja, tem que ser exatamente alguém que não tenha uma existência linear, monolítica, mas que seja uma pessoa permeada por essas contradições típicas de qualquer ser humano. E quanto mais... Vou fazer uma piada. A biografia de São Francisco deve ser um porre. É bom, mas tem a primeira parte. Tem a primeira parte, ele era rico, depois abriu mão e tal. Mas a partir de um determinado momento... Mas aí o Fernando Pessoa tem aquele poema maravilhoso do poema Em Linha Reta, isso, né? Em que eles nunca conheço ninguém que tenha levado porrada, todos os meus amigos são campeões em tudo, ou seja... E eu tantas vezes reles, tantas vezes vil, no sentido mais... irrespondivelmente parasita. Isso, exatamente. Né? Eu vejo que não tem um par disso tudo, né? Então é isso que eu busco, esse personagem que tem vilezas, né? Esse personagem que tenha virtudes, mas também tenha defeitos, que tenha qualidades, mas também tenha vícios, porque senão vira uma monotonia e não dá uma boa biografia. Uma boa biografia tem que ser alguém que esteja sempre nesse limiar, né, do que nós convencionamos chamar de bem e mal, né, do certo e do errado. Biografar não é monumentalizar o biografado, não é heroicizar esse biografado, é justamente o contrário, é fazer o biografado descer do pedestal, da estátua e sair caminhando como um ser humano e como todos nós, né? Ou seja, permeados por essas contradições. Então é assim com Getúlio, é assim com Castelo, e aí acontece algo curioso, porque o leitor, eu sempre digo isso, o leitor também produz sentidos. Então, quando lê algo, então acontece coisas sempre, batata. Sempre que eu publico um livro, principalmente com personagens tão controvertidos, como todos os que eu escolhi são controvertidos, né, acontece das reações mais disparatadas e até engraçadas. Por exemplo, quando eu lancei Getúlio Vargas, um colega jornalista, que eu diria está situado assim, no espectro político bem à direita, usou uma palavra minha, mas não fui eu, tá? Chamando de petralha. Usou a palavra sua. Disse que mas não fui eu. Que muito provavelmente, né, eu não consegui, dizia ele, que eu não consegui esconder minha simpatia pelo ditador e com essa disputa da memória, pela memória de Getúlio, muito possivelmente
Estava claro, na verdade, que eu era um petralha. Né? Que eu era um esquerdista, não foi Reinaldo não, viu? Não fui eu não, eu criei a palavra petralha, mas não fui eu. Bom, 2 semanas depois, Valfrido Vardi, um outro jornalista que está situado no campo oposto, escreveu uma resenha cujo título era "Cuidado com essa biografia de Getúlio", porque, segundo ele, era uma biografia tucano-udenista. Então, ou seja, aí eu me pergunto, que livro eu escrevi? Né? Porque achando que você estava, na verdade, demonizando um pouco, digamos, o nacional desenvolvimentismo. Exatamente isso. Ou seja, então, quando que Getúlio nunca foi de esquerda. Não, mas não pelo amor de Deus. O fascinante numa personalidade como Getúlio, passou a ser uma o fascinante no personagem como Getúlio é justamente isso. Ou seja, ele não pode ser definido de forma tão instantânea, de forma tão simplista e binária. Né? O professor Boris Fausto, saudosa memória, escreveu na 4ª capa do primeiro volume, né, algo que eu acho interessantíssimo do primeiro volume de Getúlio. Ele escreveu que, para o bem e para o mal, Getúlio Vargas era o personagem mais importante da história republicana brasileira. Eu dizia para o professor Boris, eu ouso ir além e dizer que Getúlio Vargas, para o bem e para o mal, é o personagem mais importante de toda a história brasileira. Ninguém provocou tantas mudanças, tantas transformações no contexto e em si mesmo de que Getúlio. Existe um Brasil AG e um Brasil DG. Né? Queiramos ou não, para o bem e para o mal, é antes de Getúlio e depois de Getúlio. Enterra a República Velha, dá origem à República Nova, se liga, dá golpe, se liga ao eixo, põe fim a isso e inaugura o novo momento. E Reinaldo moderniza a política. Moderniza a política. O Estado, moderniza o Estado. O capital formador original de muita coisa foi dele. E o que é mais fascinante, né? Ele morreu em 54. Toda a pauta contemporânea, eu diria quase sem exceção, passa por Getúlio. O que é que se discute hoje? Previdência, legislação trabalhista, petróleo, ou seja, matriz energética, tamanho do Estado, ou seja, Getúlio continua atualíssimo. A intervenção ou não do Estado na economia, tudo passa por Getúlio. Se matou, mas de algum modo foi alvo de algumas forças que em 37 ele... Evitou 10 anos, atrasou 10 anos o golpe. Pode-se dizer, militar. Porque foram os mesmos militares, né, que assinaram aqueles célebres manifestos, né, que 10 anos depois de devidamente reorganizados, precisaram de 10 anos para se reorganizar, tal o impacto da morte, do suicídio de Getúlio, foi algo, um gesto de um simbolismo, né, e de uma eficácia que neutralizou o golpe. O golpe já estava dado. E aquela carta ela tem um aspecto dramático, né, que é inacreditável. É espetacular no sentido... No livro eu mostro, no 3º volume, eu mostro que, senhoras e senhores, me desculpem, meus amigos getulistas, me desculpem, a Carta Testamento não foi escrita por Getúlio. Não foi por Getúlio, sim. Então, quem escreveu a Carta Testamento foi o Maciel, que era o secretário dele, porque tudo que o Getúlio escrevia, ele dava para o Maciel da famosa penteada. Então, no livro eu reproduzo Mas eu digo, interpreta um momento dramático. Não, mas é claro, e é isso que é fascinante, porque Getúlio escreveu, rascunhou a lápis, e Getúlio não sabia datilografar, não gostava, nunca teve habilidade para datilografar, nem para amarrar os sapatos, é uma coisa interessante. E ele passou para o Maciel os rascunhos, eu publico no livro os rascunhos. E quando Getúlio morre e a família vê na mesa de cabeceira a carta datilografada, logicamente vai em cima do Maciel. Você sabia que ele ia se matar? Disse, Maciel, que loucura você datilografou isso? Como é que você não nos avisou? E o Maciel disse, o velho era tão sacana, tão esperto, que me convenceu que isso não era uma carta de suicídio, que era uma carta de resistência. Então, se você ler a mesma carta com a chave da resistência e não de um sacrifício... Sustenta. De uma autoimolação. E tem uma coisa, né? E também tem uma coisa, e depois, se ele não se matasse com aquela carta, também ia ficar uma coisa meio farsesca, né? É porque a ideia era o seguinte, que ele tinha dito para o Maciel, caso o palácio seja invadido pelo exército, porque estava tudo pronto, o golpe estava dado.
caso o exército invada, eu morrerei de arma na mão. Então, leia a carta com essa chave. A última barricada. Como a última barricada. Agora,